Essas são, na minha opinião, as 10 melhores batidas de hip hop já criadas. Eu vou te explicar como cada uma delas foi feita, começando com essa pedrada aqui. Mano, não tem jeito. Essa aí é obrigatória em qualquer playlist. Foi uma das primeiras batidas de rap que eu ouvi, e eu já me apaixonei de cara pelo hip hop. Mas o que eu não imaginava é que não foi o Dr. Dre quem produziu essa batida, e sim 2 produtores menores e pouco conhecidos. Apesar de ter sido lançada em 2003, no álbum de estreia do 50 Cent, a história da música P.I.M.P. começou lá em 2001, em Detroit, mais precisamente no porão da casa de um produtor chamado Mr. Porter, que aliás era amigo do Eminem e membro da equipe dele, a D12. Na época, a ideia do Mr. Porter era só de criar batidas para vender para outros produtores maiores. Foi aí que ele, junto com outro produtor chamado Brandon Parrott, criaram um CD com 10 instrumentais e enviaram para o Dr. Dre. Pra você ter uma ideia, o Dre curtiu tanto o trabalho dos caras que desembolsou cerca de $100 mil e comprou 7 das 10 músicas do CD deles. Uma das faixas se chamava Bamba, e foi exatamente essa que se tornou a música P.I.M.P. E aí em 2002, quando o 50 Cent estava montando o álbum de estreia dele, Get Rich or Die Trying, ele ouviu um instrumental e escolheu o beat logo de cara. Depois, o Dr. Dre só entrou com a mixagem final da batida, dando aquele polimento profissional e deixando a música adaptada para as rádios. E uma curiosidade, você também sente que esse som passa uma vibe meio de praia no Caribe? Então, isso não é só impressão sua. O riff principal vem de um instrumento chamado steel drum, que é uma espécie de tambor de aço originário de Trindade e Tobago, e usado principalmente no calypso, que é um ritmo musical caribenho. Beleza, saindo do meu rapper favorito, bora pra uma música do arqui-inimigo dele, o Ja Rule, que tem uma das batidas mais reconhecíveis dos anos 2000. Outra faixa obrigatória nos DVDs de Black Music dos camelôs, a batida de Wonderful nasceu lá por volta de 2003, durante as sessões de gravação pro 6º álbum do Ja Rule, o R.U.L.E., mais precisamente em Nova York, num estúdio da gravadora Murder Inc., chamado de The Crack House. Na época, um dos produtores da Murder Inc., o Jimi Kendrix, teve a ideia de interpolar elementos de 2 músicas diferentes, as palmas e o ritmo de Chicken Grease, do rapper D'Angelo, com o riff da música Cheddar Brinks, do Genuine. Foi aí que o Irv Gotti, o chefão da Murder Inc., botou fé na ideia e começou a supervisionar a produção daquela batida nostálgica, que misturava de uma forma impecável o peso do gangsta rap com a suavidade do R&B mais romântico. E como a voz do Ja Rule sempre foi pro lado mais pesado da coisa, ele mesmo teve a ideia de chamar 2 das vozes mais suaves do R&B para colaborar com ele, a Ashanti, que já era velha companheira de hits como Always On Time, e Mesmerize, e o R. Kelly, que apesar do passado podre, a gente tem que reconhecer que o cara é dono de uma das vozes mais incríveis de todos os tempos, né? Depois disso, o Ja Rule escreveu a letra de Wonderful, focando em reflexões sobre dinheiro, fama e como tudo isso pode afetar ou não um relacionamento. Saindo dos anos 2000, bora agora pra era de ouro do gangsta rap, os anos 90, com o clássico do Snoop Dogg e o Dr. Dre. Agora, essa música é tão gangsta, mano, que ela foi gravada pelo Snoop Dogg de dentro da prisão em 1992, enquanto ele ainda cumpria pena por posse de drogas. A gente já contou um pouco dessa história no vídeo sobre a música Murder Was The Case, que eu vou deixar na descrição. Só que o mais louco é que nem o Snoop Dogg se lembrava disso. Se liga só. So that you recorded the demo over the phone from jail? No. Oh. No, Snoop doesn't remember that. That happened. What'd I do? Come on, give me the story. Yeah, and I taped The verse. no, I taped the headphone To the, to the mic. and I spit it? Yeah. Damn.
Mas sem dúvidas, o elemento mais memorável de Nothing But a D-10 é esse sonzinho aqui. Esse assobio de sintetizador é característico de um subgênero do hip hop chamado G-Funk, que explodiu na costa oeste dos Estados Unidos lá nos anos 90 e virou praticamente uma assinatura sonora do Dr. Dre. No final das contas, o G-Funk acabou se tornando a base de várias das melhores batidas de rap da história, como Gin and Juice, You Know How We Do It e Real Motherfuckers. Aliás, é por isso que essa aqui é a melhor música de abertura dos games. Mas afinal, você já se perguntou de onde veio esse assobiozinho? Então, ele não veio do hip hop, mas sim de um grupo de funk americano chamado Ohio Players, que lançou em 1972 a canção Funky Warm. E no meio dela, o tecladista Juni Morrison lançou um solo que mudou a história. "15 anos depois, o Dr. Dre resgatou esse solo icônico na música Dopeman, do grupo NWA, que também tem uma das melhores batidas de rap na minha opinião. Mano, eu piro nessa batida, cara. Tum, tchá, tchá, tum, tum, tchá. Cara, como que os caras tinham isso em 87? Enfim, voltando pra Nothing But a D-10, pra construir o beat, o Dr. Dre uniu elementos de 4 músicas. A melodia veio do Leon Haywood. Aquele gritinho veio do grupo Congress Alley. Aquela voz veio do Kid Dynamite. E ainda tem um trecho de rap do Public Enemy. E é lógico, não só isso tudo, mas toda a mixagem e produção do Dr. Dre fizeram com que Nothing But a D-10 se tornasse uma das melhores batidas de rap da história. Saindo do gangsta rap, a gente vai para uma música que critica esse gênero e resgata o peso cultural do hip hop raiz. Se a música anterior foi gravada na prisão, essa foi gravada aos prantos. Acontece que, durante a gravação do segundo álbum do The Fugees, a rapper Lauryn Hill deixou temporariamente o grupo por estresse emocional. Durante o afastamento, ela aceitou gravar apenas um refrão para eles usarem como referência, o de Ready or Not, qual ela usou como inspiração uma música do grupo The Delphonics de 1968. Segundo o produtor, Pras Michael, a Lauryn foi ao estúdio e, logo ao começar a gravar, desabou em lágrimas. Ela disse que não podia mais fazer isso e foi embora. Alguns meses depois, Lauryn retorna para o grupo e pede para gravar a música novamente, porque a versão original estava muito emocional. Sem dúvida, o peso da voz da Lauryn Hill nessa música, junto com a escrita absurda dela, são pontos fortíssimos aqui. Mas para mim, o mais memorável em Ready or Not é um instrumental. Produzida por Wyclef Jean e Pras Michael, eles usaram como sample a música Boadicea, de uma cantora irlandesa chamada Enya. E quem diria que uma música irlandesa, inspirada numa rainha celta que viveu há mais de 2000 anos, se tornaria um dos samples mais aclamados do hip hop, desde I Don't Wanna Know, do Mario Winans, até mais recentemente, em Creeping, do Metro Boomin. E quem é carioca também deve lembrar que até o Meg já usou esse sample numa música dele. Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone. Vamos avançar um pouco para 2001, vê se você lembra dessa aqui.
Esse beat nostálgico da rainha Mary J. Blige foi criado por ninguém menos do que o lendário Dr. Dre no estúdio da Record One, em 13 de setembro de 2000. A princípio, a instrumental que ele criou se chamava Fragile e foi feita pensando em entregar pro rapper Hakim. No entanto, o Hakim acabou recusando. Que pena pra ele, né? E aí lá perto do final do ano 2000, o Dr. Dre enviou a instrumental pra Mary J. Blige e ela se apaixonou na mesma hora. A Mary decidiu que ia escrever uma música pra encaixar com a batida e colocar no álbum No More Drama de 2001. Aliás, a batida ficou tão boa que vários outros rappers usaram o beat, sendo o uso mais conhecido o daquela dupla francesa, Tragedy. Lembra? E a próxima da lista foi uma das mais tocadas no meu MP3 de pendrive, essa pedrada aqui. They see me rolling, they hating, patrolling. Um dos refrões mais épicos e memoráveis do hip hop. A Classical Riding, do Chamillionaire, foi a última música a entrar no álbum de estreia dele, The Sound of Revenge, de 2005. Por incrível que pareça, cara, o Chamillionaire não curtiu o beat quando ele ouviu pela primeira vez, como contou um dos produtores, o Juan Play Salinas, numa entrevista pra Billboard. Quando tocamos a música pro Cham, ele ficou sinceramente indiferente. Ninguém da gravadora queria que ela fosse um single, mas a música chegou ao primeiro lugar das paradas, e agora o Chamillionaire tem um belo troféu do Grammy em seu nome. Produzida pela dupla de irmãos Play and Skill, a batida de Riding mistura influências do hip hop do Texas, terra natal do Chamillionaire, com o estilo rápido do Bone Thugs and Harmony, que é o grupo do rapper Krayzie Bone, que também participa da música. E para fazer esse riff brabo, os produtores usaram um efeito sonoro chamado Orc 5, do sintetizador digital Fairlight CMI. Se você reconheceu esse som, é porque você viveu os anos 80 e 90, então ele com certeza fez parte da sua infância. O Orc 5 foi usado em quase todos os jogos de luta da época, e sempre trazia aquela sensação de tensão com impacto, saca? Quem aí lembra do Mortal Kombat? Talvez isso explique por que a minha geração curtiu tanto essa música, enquanto a geração do próprio Chamillionaire não achou nada demais. Mas não tem jeito, cara. Riding sempre vai ter um lugar no meu coração. O sétimo beat da minha lista é de um dos maiores rappers que já pisaram nesse planeta, The Notorious B.I.G. Você já deve ter identificado o assobio de funk só nesse trechinho, né? Então, essa batida foi produzida pelo infame Puff Daddy, mas aqui ele claramente se inspirou no estilo da Costa Oeste e do Dr. Dre. A batida de Big Poppa nasceu por volta de 94 no estúdio The Hit Factory, em Nova York, e inicialmente foi entregue para o grupo The Lost Boys. Mas antes dos caras gravarem uma música por cima, o Puff mudou de ideia, pegou a batida de volta e resolveu incluir no álbum de estreia do Big, o Ready to Die. A ideia do Puff era trazer uma música lenta e sensual pro álbum, para não só alcançar o público feminino, mas também entrar pra memória afetiva dos casais, se é que você me entende. E pensando nisso, ele pediu pros produtores Chuck Thompson e Nassim Myrick criarem um instrumental a partir da música Between the Sheets do grupo The Isley Brothers. Naquela época, cara, o The Isley Brothers era tipo o santo graal dos samples. Usar uma base deles era sucesso na certa. Desde o Ice Cube, Tupac, até mesmo os Racionais MCs no Brasil samplearam os caras. Mas, pra variar, assim como na história anterior, o Big não gostou nada dessa música. Ele achou comercial demais, como contou o produtor Nassim Myrick. Big levou tanto tempo pra gravar Big Poppa que essa acabou sendo a última música a entrar no álbum. Cara, isso parece ser um padrão, né? Se o artista não gosta, é sinal que tá bom demais. A oitava música da minha lista é de uma dupla pouco conhecida, mas com um dos beats mais memoráveis de todos os tempos. Tô falando desse clássico aqui. Disse essa batida não traz uma energia gangsta, mano. Pesadona, de quem tá indo pra guerra. Apesar da música I Got Five On It, da dupla Lunis, ter sido lançada em 95, a história desse beat começou quase 10 anos antes, em 1986, quando o grupo de R&B Timex Social Club lançou a canção Thinking About You. E pra ela, o produtor da música, Jay King, criou esse riff aqui.
Só que, devido a um conflito interno entre os membros, o grupo acabou. E pouco tempo depois, o produtor Jay King fundou seu próprio grupo chamado Club Nouveau. Foi aí que ele resolveu pegar aquele riff, incrementar a produção e lançar uma nova música, a Why You Treat Me So Bad. Avança para o final de 93, em Bayside, Califórnia. Naquele ano, a dupla Luniz, formada pelos rappers Yukmouth e Numskull, estava escolhendo batidas para o seu primeiro álbum junto com o produtor deles, Tom Capone. Durante uma das sessões, o Capone resolveu usar um sample de Why You Treat Me So Bad, do Club Nouveau, só que ele deu umas leves ajustadas para ficar um som mais sombrio e reflexivo. E quando ouviu esse beat, o rapper Numskull teve a brilhante ideia de escrever uma letra sobre o preço da erva. Foi daí que surgiu o título I Got 5 on It, que significa algo tipo eu vou inteirar 5 pratas, em referência a dividir os custos da erva com seus amigos. Agora, imagina a minha frustração quando eu descobri que esse não é um gangsta rap, mas sim uma música que só fala de fumar e ficar doidão. Tipo assim, nada contra, mas eu realmente esperava um gangsta rap boladão aqui, mano. Mas enfim, depois disso, o produtor Tom Capone convidou um antigo amigo do ensino médio, chamado Michael Marshall, para cantar no refrão. O que ele não imaginava é que o Michael era um dos vocalistas do Timex Social Club, aquele grupo que criou o sample original, e era justamente o cara que tinha brigado com o produtor, motivando o fim da banda. O Michael topou o convite de cara, já que ele achava que o Jay King, produtor do grupo antigo, tinha roubado a batida deles quando criou o grupo Club Nouveau. Então ele sentia que era hora de retomar o que era dele. Mas no final das contas, todos os produtores originais acabaram sendo creditados e ganharam os devidos royalties. Quanto à música, ela foi lançada em 95, chegou no 8º lugar da Billboard americana e vendeu milhões de cópias, se tornando um dos beats mais incríveis do hip hop. Vamos para a penúltima música da minha lista, e essa, mano, é de arrepiar. Cara, eu desconheço uma batida mais motivante do que essa. Ouvir esse beat na academia é tipo tomar energético, sei lá. Dá um gás pra levantar o dobro do teu peso. Pra mim, o elemento mais marcante dessa música é o riff principal de guitarra. E foi justamente a partir dele que Lose Yourself nasceu. Tudo começou em setembro de 2001, em Detroit, com um produtor chamado Jeff Bass, que era parceiro de longa data do Eminem. Na época, o Jeff estava passando por uma fase bem difícil da vida, e enquanto ele pensava como superar, ele pegou a guitarra e começou a tocar esse riff aqui. Depois disso, ele gravou uma demo simples, só com os acordes, batida e guitarra, e salvou num CD. Mas o Jeff não tinha ideia de como usar aquele instrumental. Simplesmente deixou tudo pra lá. Por incrível que pareça, esse CD ficou esquecido por mais de um ano nos caixotes do estúdio dele. Lá no final de 2002, durante as gravações do 8 Mile, o Eminem resolveu fuçar o estúdio do Jeff atrás de batidas novas para incluir na trilha sonora do seu filme. Foi aí que ele acabou encontrando o CD com a demo de Lose Yourself. E mano, o Eminem pirou na hora. Ele ficou tão obcecado que ele escreveu a letra inteira no set de filmagem. Ele ia anotando tudo num bloquinho durante as pausas entre as cenas. O cara levou a sério esse lance de uma chance, uma oportunidade. Pra você ter uma ideia, a produção tinha que tirar o bloco da mão dele pra ele voltar pro trabalho, mas isso não adiantava muito. Então a equipe simplesmente desistiu de tentar, deixaram o processo criativo do Eminem rolar naturalmente e aproveitaram pra filmar esse momento, que acabou entrando na versão final do filme. Pois é, aquelas cenas dele no ônibus, canetando furiosamente, são literalmente o Eminem escrevendo Lose Yourself. E assim, nascia uma das maiores canções da história do hip hop. Antes da última música, eu vou deixar aqui 3 menções honrosas. Algumas batidas que eu curto pra caramba e eu só não incluí aqui nesse vídeo porque a gente já tem vídeo aqui no canal explicando como elas foram feitas. Ambitions as a Rider, Gangsta's Paradise, In the Club. Então, se você quer saber como essas músicas foram criadas, o link vai estar na descrição. Agora, por último, uma batida que até pode não estar em primeiro lugar na minha opinião, mas com certeza é uma das mais incríveis e reconhecíveis do hip hop. It's
the one and only Digo Double G. Cara, é impossível você escutar essa batidinha e não gritar o nome do Snoop Dogg logo depois. The Next Episode foi lançada no álbum 2001 do Dr. Dre e virou um verdadeiro hino do rap e da erva no final do milênio. Mas você já se perguntou como que foi criada essa batidinha? Então, ela foi produzida pelo próprio Dr. Dre, através do sample de uma canção chamada The Edge, do David McCallum. O fato do Dr. Dre usar esse sample surpreendeu muita gente, porque o Dave McCallum é na verdade um ator e não um cantor. É como se o Dre tivesse pego um CD do Rodrigo Faro e criado um clássico do rap, tá ligado? Pra você ver como o ouvido do cara é insano. O curioso é que na época que ele criou The Next Episode, o Dre tava literalmente sendo chamado de velho, ultrapassado e obsoleto. As pessoas diziam que ele tinha se acabado, só porque ele não lançava nenhum álbum há 7 anos. E aí o Dre simplesmente pegou e lançou essa relíquia, que é o álbum 2001, que não só trazia o The Next Episode, mas também outros hits com batidas absurdas, como a clássica Still Dre e a brabíssima Forgot About Dre, que foi escrita toda pelo Eminem. Aliás, eu já contei a história sobre essas duas músicas e de muitas outras lá na área VIP do canal. Se quiser assistir, é só clicar nessa playlist aqui em cima e se tornar um membro do Decifra Hits. Ou você pode dar uma conferida nessa outra playlist com todas as músicas que eu mencionei aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.